servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, queridos em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo, a misericórdia e a paz, e a caridade vos sejam multiplicadas. Amados, procurando eu vos escrever com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém? Podem tomar assento. Bom, quando nós nos deparamos com um livro da Bíblia, na medida do possível, é sempre bom saber quem escreveu, para quem escreveu e o porquê escreveu. Quem escreveu? Alguém foi o autor desta carta. E aqui ele se identifica. Ele diz logo no começo da carta quem é ele. Porque ele está escrevendo para quem? Ele está escrevendo para a igreja que nós chamamos de igreja primitiva, o início da igreja cristã. Ele está se dirigindo a um povo. E que autoridade tem ele para se dirigir a esse povo? Então é importante você saber que autoridade a pessoa tem para estar escrevendo para você. De repente você recebe uma carta na sua casa, mas esse alguém é seu conhecido, é seu parente, é seu amigo, tem alguma coisa com você? Então, o autor aqui, ele tem alguma coisa com o remetente, com a pessoa que está recebendo essa carta. Quem é ele? Judas. Quem é Judas? Ele se declara servo de Jesus Cristo. Note a humildade desse escritor, desse alguém que está escrevendo a carta. Ele não se dá um título, ele se chama de servo. Ele se denomina servo. Servo de quem? Servo de Cristo. Eu sou um escravo. Olha, quem está escrevendo para vocês é um escravo. E eu sou escravo de quem? Sou escravo de Cristo. Sou um mortal igual vocês. Da mesma natureza, tenho a mesma fé, acredito no mesmo Deus, creio na mesma palavra, eu sou igual vocês, sou servo de Cristo. O interessante é que hoje em dia nós vivemos numa batalha por títulos. Hoje, o camarada se autodenomina, se autodeclara apóstolo. Quando você vai ler e pesquisar nas Escrituras, para chegar ao cargo de apóstolo, precisa primeiramente ter sido escolhido por Deus para aquele cargo. Depois tem alguns requisitos que se tem que preencher para ser apóstolo. Olhando para a tradição, para as Escrituras, nós vemos que esse Judas aqui, ele reunia em si todas as condições para ser um apóstolo. Mas ele não se coloca nesse cargo, e ninguém o colocou nesse cargo, e nem os apóstolos contemporâneos dele o colocou nesse cargo, mas ele é bem humilde para se dizer, eu sou servo. Mas somente isso ainda é muito pouco para alguém estar se dirigindo à igreja, para alguém estar se dirigindo à noiva, à eleita, à chamada de Deus, a amada de Deus, a igreja, que é uma constituição divina. Isso é muito pouco, só servo ainda é muito pouco. Então ele dá uma referência, ele tem uma referência. Qual que é a referência? Eu sou o irmão de Tiago. Mas quem é Tiago na Bíblia? Quem é Tiago na história? Quem é Tiago na tradição? Da onde apareceu esse Tiago?
E aí você olhando para as Escrituras, você vê que na família de Jesus, não só, olha, Jesus nasceu por obra do Espírito Santo, mas depois Maria e José tiveram um relacionamento de todo casal humano que existe na face da terra, e nesse relacionamento tiveram vários filhos, e no meio desses vários filhos e filhas, irmãos e irmãs, meios irmãos e meias irmãs que Cristo teve esses dois chamados Judas e Tiago. Então nós temos alguém aqui que se dirige à igreja, que é um meio-irmão de Jesus, que é da família de Jesus, que é do parentesco de Jesus, que é do povo de Israel. Então ele tem credencial para estar se dirigindo e escrevendo para a igreja. Então esse homem se dirige à igreja, aos chamados, queridos em Deus. Olha, isso daqui era uma maneira comum de redação de cartas, porque em toda carta se existe uma saudação inicial, e ele usa a saudação inicial de todas as cartas. Ele se diz quem é, e agora ele dá uma bênção, uma palavra boa, ele fala algo bom para os seus leitores. E ele deseja algo bom para os seus leitores, mas isso daí é um desejo de coração. Olha, eu desejo que vocês, olha, vocês que são queridos de Deus Pai, vocês são amados de Deus. Mas como está acontecendo tanta coisa ruim comigo, mas eu quero te declarar que você é amado de Deus, não importa a circunstância, você é amado de Deus, continuará sendo amado de Deus, e pela eternidade você será amado de Deus. Deus te ama. O interessante é que quando Lucas escreve o seu evangelho e Atos dos Apóstolos, ele se dirige a um homem chamado Teófilo, e os historiadores ficam querendo saber quem que é esse personagem, quem que é esse homem, qual a importância que ele tinha uma importância tão grande para estar recebendo uma dedicação de um livro escrito. Quem é esse camarada? E eu vejo no nome dele, que o nome dele significa amado de Deus, e se ele é amado de Deus, a igreja é amada de Deus, todos nós somos amados de Deus, e tudo que está escrito nas Escrituras foram escritos para nós, para o nosso ensinamento, para a nossa edificação. Então ele se dirige à igreja, se identificando, dizendo quem é e desejando que vocês sejam abençoados, que seja multiplicada a misericórdia, que seja multiplicada a paz, e o amor de Deus sobre vocês seja multiplicado, que não falte isso na tua vida. E agora ele vai dizer por que ele está escrevendo. Sabe aquele pentecostal que chega no púlpito e fala: olha, eu ia pregar uma coisa, mas Deus mudou tudo? Ele começou desse jeito a sua carta. Eu estava pensando em escrever uma coisa para vocês. Parece o pentecostal fogo puro. Eu estudei, mas chegou aqui, eu mudei a mensagem. Eu estava pensando, mas eu pensei, tem algo mais urgente para falar com vocês. Eu queria fazer um tratado teológico para vocês. Eu queria fazer um tratado de soteriologia, sabe? Aquela doutrina que ensina e explica e tenta esmiuçar o ensinamento da salvação. Por quem que você foi salvo? Por que você é salvo? A garantia da salvação. A salvação é Deus que faz, é para sempre, é eterna, não tem mudança na salvação de Deus. E discutir se perde ou se não perde, e tanta discussão que tem na soteriologia, mas eu não vou me ater a isso. Tem algo mais importante para falar, porque é mais urgente, porque é uma situação mais periclitante no vosso meio. E o que é isso? Eu procurando falar com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé. Existe algo mais urgente para falar com vocês aí. Não é da salvação em si, mas é do meio da salvação. A salvação em si, Deus deu, mas Deus escolheu um meio para trazer a salvação para vocês, e esse meio se chama fé.
E essa fé aqui no ensinamento de Judas aqui, ela não é adquirida, ela não é comprada, ela não é recebida por méritos, ela é dada. Olha a fé, olha só, a fé que uma vez de todas foi dada aos santos. Não foi você, não foi eu que escolhi, eu não escolhi, você não escolheu, o pastor presente não escolheu, ninguém aqui escolheu ter fé. O Deus que te escolheu para ter fé. Não foi você que chegou num determinado momento da tua vida e falou: olha, a partir de agora eu vou acreditar em Deus. Não, não foi isso. Embora na minha e na tua ignorância nós tomamos decisão, alguém pregou para tomar decisão, mas isso lá no passado já estava pré-determinado por Deus, que você iria ter fé, e Ele colocou fé em você, e as Escrituras nos ensinam que a fé não é de todos, mas é de um grupo escolhido por Deus para ter fé. Tiago escrevendo falou assim: olha, vocês porventura não sabem que Deus escolheu os pobres desse mundo para serem ricos na fé? E vocês estão fazendo acepção de pessoas, recebendo o rico e colocando ele no melhor lugar, e deixando de lado o pobre, e o rico é que leva vocês para o tribunal, e o pobre que acredita em Deus é colocado de escanteio. Vocês estão agindo de maneira errada, equivocada. Vocês têm que entender e compreender que nem todos têm fé, mas existe um grupo, e eu e você fazemos parte desse grupo, e o Judas está escrevendo para esse grupo que tem fé, que recebeu a fé, que está caminhando com essa fé, que recebeu de maneira gratuita. É um dom dado por Deus de maneira gratuita a todos aqueles que abraçam Cristo. Você abraçou Cristo porque Deus deu essa condição através da fé que está em você, para você abraçar Cristo. Isso é um ensinamento bíblico, isso é um ensinamento das Escrituras. Cristo disse: não foi vocês que escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E tem mais uma: sem mim vocês não podem fazer nada. A fé, sendo um presente dado por Deus, é recebido de maneira gratuita. Você não comprou, você não pagou. Jesus é o autor e consumador da fé, segundo o escritor aos Hebreus no capítulo 11 e 12. Jesus é o autor e consumador da fé, mas tem um mas aí, e é isso que Judas ensina. Você recebeu a fé, agora você tem que guardar essa fé. Você tem que proteger essa fé, você tem que lutar para essa fé continuar com você, e você é responsável por essa fé permanecer em você e, na medida do possível, crescer em você. Porque a fé que a Bíblia ensina não é uma fé morta, mas uma fé que produz. Então a fé, segundo as Escrituras, está relacionada com obediência, está relacionada com produção. Essa fé tem que produzir, essa fé tem que aumentar. Vamos fazer uma comparação simples. Vamos comparar com um pouco de água que você recebeu em um copo. Aqui está um pouco de água nesse copo, e essa água que representa a fé. Mas você não pode deixar essa água acabar. Pelo contrário, na medida do possível, você deve ir enchendo esse copo de água até chegar o momento que ele derrame e sobre para outras pessoas. Ou seja, a tua fé foi dada para você produzir mais fé e levar essa fé para outras pessoas. Então a igreja é depositária dessa fé, e a igreja também é mordoma. Nós temos uma mordomia dessa fé. Nós temos que trabalhar com essa fé e levar essa fé adiante. Essa fé não tem que ficar somente intrínseca a mim e a você, mas ela deve ser levada a outras pessoas.
E para isso, essa fé tem que se fazer notória, essa fé tem que crescer, essa fé tem que dar resultado, essa fé tem que produzir frutos, e frutos dignos de arrependimento, frutos para Deus e para a igreja e para a comunidade. Uma fé de tal maneira que as pessoas que não acreditam possam falar assim: olha, tem uma igreja naquele lugar lá que resolve. Tem uns camaradas lá que oram e Deus responde, vamos lá. E muitas das vezes a gente fica bravo, porque o camarada vem e depois desaparece, e não dá a devida atenção para a fé que nós temos, e paga com ingratidão, mas não tem problema, não, nós ficamos bravos, mas não é isso que a Bíblia ensina. As pessoas têm que ver em nós algo diferente. Sim, quando o negócio está feio, quando a situação está feia, vamos lá na igreja, que na igreja resolve. Os crentes oram e Deus responde. Voltando na história da igreja de São João Clímaco, houve uma época que um camarada foi lá no vendedor lá das coisas de magia de candomblé, comprar lá umas coisas, e sabe onde a pessoa que atendeu ele mandou ele ir? Olha, aqui a gente não resolve isso aí não, vai lá ali naquela igreja ali, ó, que lá isso resolve. Lá eles resolvem. Por quê? Porque existia dentro da igreja uma notícia que lá tinha uma fé, a fé era visível. Engraçado, a fé acredita numa coisa invisível, mas através de ações da igreja, ela se torna, através de boas obras, visível às pessoas que estão de fora e enxerga algo diferente em você, vê algo diferente em você e tem em você uma pessoa de bênçãos, vê em você uma pessoa de bênção. E essa fé que o escritor que está dizendo que você tem que lutar por ela, foi dada para você, foi dada para mim, e nós temos agora a obrigação de manter essa chama acesa, esse fogo aceso, essa fé viva, ela tem que permanecer em mim e em você. Mas o escritor aqui está preocupado, e a preocupação dele é verdadeira, a preocupação dele é uma preocupação realmente que é bastante, é de deixar a pessoa de cabelo em pé, porque essa fé está sendo atacada. E aí você fala, atacada por quem? Note que aqui ele não vai citar o governo de Roma, embora o governo de Roma persiga a igreja primitiva. Ele não vai citar Jerusalém, embora os sacerdotes com os escribas, com os fariseus persigam a igreja. Ele não vai citar nada disso. Ele está com uma preocupação maior do que isso, mas tem algo pior do que isso? Tem uma luta pior do que essa? Tem. Rapaz, olha, Roma perseguia a igreja e a igreja crescia, não tinha problema, podia perseguir, podia matar, podia vir perseguição externa, perseguição que vem de fora, pode vir a igreja primitiva, crescia, agradecia a Deus e ia em frente, e pregava a palavra, e morria crente, e era assassinado, e perdia, e era deserdado, mas a igreja crescia. Mas sabe qual é o problema que Judas agora começou a enxergar? Que os ímpios não estavam fora, ele não estava preocupado com os ímpios de fora, ele estava preocupado com os ímpios de dentro. O pior inimigo é aquele que se passa por amigo. Sabe aquele camarada que te abraça, te dá um abraço, mas na mão dele tem um punhal, e você sem perceber, ele te enfia o punhal pelas costas, enquanto ele te abraça? Era essa a situação da igreja naquele tempo, e é essa a situação da igreja nesse tempo presente. A preocupação maior é com os ímpios que estão dentro da igreja, e não com os ímpios que estão fora. E aí ele vai dizer uma coisa importante, olha, porque se introduziram alguns, entraram alguns no vosso meio, mas esse Judas aqui, ele é um fanático ele é um fanático que acredita em profecia. Se tem um camarada aqui que acredita em profecia, acredita em profeta, sabe que profeta existe, sabe que profecia existe, é o escritor aqui. Porque ele vai dizer e vai ensinar que isso já está profetizado.
que a entrada, a introdução de falsos no meio da igreja já está profetizado. Então ele acredita, ele crê, e ele vai nos informar também que esses homens ímpios entraram no meio da igreja. E você pensa que foi fácil para identificar? De maneira nenhuma. Não foi nada fácil de identificar esses camaradas ímpios no meio da igreja. Porque a princípio eles parecem. Lembra da parábola do joio e do trigo? Nós não conhecemos joio aqui no Brasil e muito mal trigo. O único lugar que produz trigo aqui no Brasil é lá no Rio Grande do Sul. Nós não conhecemos nenhum nem outro. Mas quem conhece trigo e joio diz que a princípio não tem diferença nenhuma. Não dá para verificar o que é joio e o que é trigo. Só dá para ver a diferença entre joio e trigo quando eles começam a dar fruto. Quando começa a produzir, aí você vê a diferença. Assim é o pastor verdadeiro e o falso pastor. Assim é o profeta verdadeiro e o falso profeta. Assim é o verdadeiro crente e o falso crente. Só dá para perceber quando você começa a ver o fruto. Nós somos tentados a julgar as coisas por dons espirituais. E nós temos que fazer o julgamento, não é pelos dons, é pelos frutos. Pelo fruto se conhece a árvore. Não pode a árvore má produzir fruto bom, e não pode a árvore boa produzir mau fruto. Cada árvore produz aquilo que é próprio da sua natureza. E esses homens entraram no meio da igreja, e a princípio não tem diferença nenhuma. O ensinamento não tem diferença. O ensinamento vem logo de cara, vem igual. Mas aqui o autor nos dá a primeira pista. Esses falsos obreiros, estavam interpretando de maneira errada a graça de Deus. Existe uma doutrina mais verdadeira do que a graça de Deus nas Escrituras? Mas alguém pegou essa doutrina da graça e perverteu essa doutrina da graça e estava vivendo e ensinando contra essa verdadeira doutrina da graça. E sabe qual era o ensinamento deles pervertendo a graça? Eu sou salvo por Deus, por Cristo, e posso fazer o que bem quero. Ou seja, a graça me dá autorização para viver no pecado. Interpretou mal a graça de Deus. A graça de Deus não me dá autorização para viver no pecado. A graça de Deus, pelo contrário, ela me livra do poder do pecado. Deus me perdoa, esquece todo o meu passado, mas a partir de agora, o Espírito Santo me coloca num caminho de graça, e esse caminho de graça me ensina que enquanto eu viver nessa terra, eu tenho que buscar e andar e caminhar num caminho de santificação. A minha santificação, ela tem que ser devagar, conforme a minha estrutura, mas ela tem que ser no mínimo igual, mas sempre caminhando para uma crescente. É uma escada que sobe, que anda, como diz o escritor lá de Provérbios, que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. O caminhar da graça me aponta para um homem chamado Jesus e me dá como exemplo a santidade desse homem Jesus e me coloca um alvo dizendo assim: olha, sede santo assim como esse homem Jesus foi santo, sede santo como Deus é santo. O nosso modelo é Deus. E aí você fala, isso é inalcançável, eu não tenho como alcançar isso daí. Com certeza nessa vida você não tem, mas isso não te dá o direito de deixar de lutar para alcançar esse objetivo. Você tem que andar e caminhar lutando por esse objetivo. E não cair no ensino errado, dizendo que uma vez salvo eu posso praticar o que bem quero. Olha, Deus me colocou uma liberdade, Deus me libertou e agora eu estou livre da lei, eu estou livre de tudo, eu estou livre do moralismo e agora eu posso fazer e aprontar e aprontar e ninguém tem o direito de me julgar. Olha, não julgueis para não ser julgado, e começa a tirar texto fora do contexto e começa a andar numa vida de pecado, de devassidão.
Porque essa palavra de solução aqui, ela é usada para dizer sobre orgia sexual. Então se introduziu no meio da igreja primitiva homens que andavam em orgias sexuais, andavam com todo tipo de pecado de prostituição, e falavam, não, isso é normal. Deus nos perdoou, Deus me perdoou, eu tive uma experiência com Deus, olha, a minha consciência não está me acusando, né? Usa a consciência morta para estar dizendo, tem mais uma, em Deus me usa. Ainda tem mais isso. Deus me usa do jeito que eu sou. Pode andar do jeito que bem entender, do jeito que bem querer, Deus me usa. Não, as Escrituras não ensinam dessa maneira. As Escrituras me ensinam e te ensinam que você deve fugir dessa dissolução. Outra coisa aqui que o escritor ensina aqui, que eles não somente transtornavam a graça, mas eles também transtornavam a pessoa e natureza de Cristo. Ou seja, eles pervertiam a graça e no final eles diziam, olha, Cristo não é tudo aquilo que os apóstolos e o Velho Testamento ensinam. Ou seja, eles distorciam a pessoa de Cristo. Cristo não era o perfeito, Cristo não era o sumo sacerdote, Cristo não era o profeta, Cristo não era o Messias, Cristo é apenas um professor, é um mestre, é um filósofo, olha, ele é moral, é tudo isso, mas não é Deus, ele não é divino, ou negava a humanidade dele, ou seja, eles pervertiam no final da história a pessoa de Cristo. Mas pensa que isso é fácil para identificar? Não, não é fácil, sabe por quê? Nenhuma falsa doutrina começa com uma mentira. E agora, discorrendo aqui sobre a carta aqui, ele então vai citar 3 fontes que ele se baseia para estar trazendo sua carta, sua mensagem. Ele cita o Velho Testamento, ele cita a tradição judaica, e por último ele cita os dizeres dos apóstolos. Ele se baseia nessas 3 fontes para trazer a sua mensagem. E ele começa agora a discorrer sobre a sua mensagem, trazendo exemplos negativos do Velho Testamento. Negativos porque, dentro aqui desse contexto, ele está falando de pessoas infiéis, pessoas fingidas que entram no meio da igreja. Ele está falando de pessoas falsas no meio da igreja. Então ele vai lá no Velho Testamento e pega 3 personagens que a princípio eram de Deus, mas que se revela no decorrer da história que não tinha nada de Deus na vida. Ele começa primeiro com Caim. Você já leu a história de Abel e de Caim lá em Gênesis? A princípio, você tem como definir qual que é verdadeiro e qual que é falso lá? Relembrando a sua memória, como que começa a história de Caim e Abel? Eles foram para um culto de adoração. Eles foram juntos adorar a Deus. Os 2 levaram algo para adorar a Deus. Não é isso? E você olha para essa cena, o que tem de errado nisso? Dá para falar alguma coisa errada nisso daí? 2 camaradas indo adorar a Deus? Com uma oferta na mão, nenhum deles estava vazio, os 2 tinham oferta na mão. Mas Caim representa o que dentro da teologia nós chamamos de liberalismo. Caim era um adorador liberal. O que significa isso? Aquele camarada que vai adorar a Deus, não com uma ortodoxia, não com um manual, não com os dizeres previamente colocados para adorar a Deus.
Caim vai adorar Deus segundo o seu entendimento, segundo o seu pensamento, segundo o que ele acha, segundo o que ele pensa, segundo o que ele pré-estabelece. Ele não busca um ensinamento, ele não busca um entendimento, ele não busca saber de Deus, como que Deus quer ser adorado. Então Caim é um camarada liberal. Está cheio de crente liberal por aí. Olha, hoje tem igreja para escolher, tem igreja de todos os gostos. Eu não vou nessa porque eu não gosto, eu vou naquela porque me chama mais atenção. Eu quero que me chama atenção, eu quero é ser liberal. Eu é que quero tomar conta do culto, eu quero colocar as regras do culto. O culto tem que ser de acordo com a minha regra, a adoração tem que ser eu que vou fazer a regra. E Abel não agiu dessa maneira. Abel, embora não tivesse nada escrito, mas dentro da fé de Abel, dentro da consciência de Abel, Abel entendeu e compreendeu por revelação qual a maneira que Deus queria ser adorado. E Abel ofereceu um sacrifício, e esse sacrifício está dentro do pré-sacrifício que Deus fez no jardim do Éden para estar vestindo Adão e Eva. Então tinha dentro do culto já algo pré-estabelecido por Deus, a qual Caim não se ateu, a qual Caim não quis nem saber, não procurou saber e não queria saber. E o interessante é que Caim, ele não mata Abel porque ele foi rejeitado, porque ele, Caim, em si foi rejeitado por Deus. Mas ele mata Abel porque Deus aceitou a oferta de Abel. Sabe que o invejoso é assim? Muitas das vezes você tem menos que o invejoso. Você não chega nem nos pés do invejoso quando compara poder aquisitivo, poder social. Você não chega nem perto do invejoso. Você está bem longe do invejoso, mas assim mesmo ele te ataca, ele te humilha, ele te calunia e ele pratica homicídio, porque ele está preocupado, porque Deus aceitou a tua presença, Deus aceitou a tua oferta, Deus aceitou o teu culto, e isso incomoda ele. Porque se Deus não tivesse aceitado, para Caim estava tudo bem, ele não foi aceito também, então estamos empatados. Não ande pelo caminho do liberalismo. Você tem que procurar saber como Deus quer o culto. Deus é o alvo do culto, Deus é o objeto do culto, e tem que ser dentro de uma ortodoxia, tem que ser dentro de uma regra pré-estabelecida pelo próprio Deus, que é o motivo da adoração, do teu louvor, da tua glorificação a Ele. O segundo personagem que ele cita aqui se chama Balaão, e esse é mais complicado ainda do que Caim. Porque se Caim não dava para conhecer logo de cara, mas você pensando bem, logo ele foi desmascarado. Mas Balaão não, Balaão é complicado para você entender que o camarada é falso. Primeiro, ele começa dentro da história bíblica já com um grande pedestal. Ele tinha uma fama. Porque para um rei procurar ele, porque ele tinha uma fama. Ele tinha uma fama, e a fama dele era: o que ele falava se cumpria. Se ele amaldiçoasse, ficava amaldiçoado. Ele tinha uma fama de Deus. A fama dele era grande, então ele era um camarada de fama. E aí quando ele entra na história bíblica, ele entra, que você olha assim para as escrituras e fala: aqui está um verdadeiro profeta. Porque a primeira atitude dele qual que é? Quando ele recebe a comitiva. Ele recebe a comitiva do rei lá, que foi enviado para ele, porque ele estava sendo contratado para amaldiçoar o povo de Israel. E ele, primeiramente, ele fala: olha, fique aqui que eu vou ter uma conversa com Deus para ver o que Deus quer. Olha como um camarada espiritual. Está bem na frente de Caim. Caim não foi procurar Deus, mas esse aqui já procurava Deus. Ele tinha uma certa experiência, olha, a fama dele não é porque ele não tinha experiência, ele tinha experiência. Ele procurava Deus. Fica aqui que eu vou procurar Deus. E tem mais uma, hein? Eu só falo o que Deus manda. Você conhece isso, essa frase? Eu só falo o que Deus manda. Rapaz, esse é benção. Esse só fala o que Deus manda. Fala Deus, manda mais.
A gente até grita assim, né? O pentecostal até grita, manda mais. Esse camarada aí é profeta mesmo, porque ele só fala o que Deus manda. O interessante é que ele sai, fala tudo isso, e a gente fala, olha, o camarada é de Deus mesmo, ele fala, ele é espiritual. E quando ele sai, ele encontra com um anjo com a espada desembainhada para matar ele. Ele não vê, é a mula que vê. E Deus abre a boca do jumento, da jumenta lá, e fala com ele. E mais uma vez você pensa que o camarada é espiritual, porque ele fala para Deus, eu não sabia que o senhor estava aqui para me opor, o senhor quer que eu volto? Olha como o camarada era obediente, hein? O camarada era uma bênção. E ele então, Deus manda ele continuar, mas falar somente o que Deus vai mandar. Ele fala, olha, ele estava escorregando, mas Deus foi lá, estendeu a mão para ele, e agora ele vai, agora vai. E você começa a ver, e não é que o camarada Deus usou ele mesmo? Deus usou ele, rapaz, olha, quando eu olho para as profecias de Balaão, é o seguinte, hein? Acho que o único que ganha dele é Isaías. Porque o que o camarada profetizou, nenhum outro do passado profetizou igual ele. Mas o camarada profetizou que não foi brincadeira. E você olha para o camarada e fala, esse é de Deus. Esse não é brincadeira não. Mas sabe o que ele fez? Você não conhece no começo, você só conhece no fim. A Bíblia ensina de Gênesis a Apocalipse, principalmente em Apocalipse, que ele amou o prêmio da injustiça. Existia uma recompensa proposta pelo rei para ele, que se ele amaldiçoasse, ele ia receber uma grande recompensa, não era pequena. E era um costume dele receber recompensa por profecia. Já era uma prática dele. E quando ele fez toda a vontade de Deus, e logo de cara ele não recebeu nada, ele ficou de olho na recompensa. Mas como é que pode? Eu vou perder essa bênção aí? Eu vou perder todo esse dinheiro aí? Não, tem que ter um jeito. Deus tem que dar um jeitinho para mim receber isso daí. Olha, Deus tem que concordar comigo, eu vou escrever uma carta aqui, e Deus vai escrever embaixo, eu vou determinar, e Deus vai acabar aceitando, eu vou por um caminho aqui, e Deus vai acabar concordando comigo. E ele andou por esse caminho, e sabe o que ele fez? O povo de Israel não pode ser vencido por ti, rei, mas tem um jeito de você vencer eles. Deus abençoou, mas tem um jeito de você reverter isso daí. Sabe o que você faz, rei? Faz uma festa. Promove uma festa aqui, bem na divisa do reino, num lugar bom, mas uma festa boa. E festa boa para o ímpio tem que ter o quê? Mulher e cachaça, não é isso? Chama as mulheres mais bonitas do teu reino e traz para essa festa. Não somente isso, mas traz ídolos de deuses que você tem. E leva tudo para essa festa. E quando esses convidados chegarem, dê bastante bebida para eles. E ofereça as mulheres para eles. Ou seja, o povo de Israel entrou numa festa, uma festa de orgia, entraram pelo caminho da prostituição, e dois tipos de prostituição, a prostituição física e a prostituição espiritual. Eles se entregaram ao sexo ilícito e ao mesmo tempo adoraram os ídolos do rei, que era contrário a eles. Esse é o ensinamento que Cristo está repreendendo em uma das cartas de Apocalipse. Eu tenho contra você, anjo da igreja, que você tem lá aqueles que seguem o ensinamento de Balaão, que ensinava Balaque lançar tropeços diante do povo de Israel. E aquele homem, Balaão, que a princípio não tinha como identificar que ele era um falso profeta, mas no final ele dá todos os traços de um falso profeta, ele leva o povo a pecar, em consequência desse pecado do povo, o povo tem que ser castigado por Deus, porque Deus não aceita esse tipo de coisa, embora escolhidos, mas você não foi escolhido para andar no teu caminho, e
e muito menos o caminho de ensinamento de falso profeta. Você foi escolhido para andar no verdadeiro caminho, e o verdadeiro caminho se chama Jesus Cristo. E o ensinamento dele está nas Escrituras, o ensinamento dele está ali, está aqui. E é isso que Judas está fazendo. Ele está trazendo ensinamento das Escrituras para basear a sua carta, para a sua carta estar fundamentada no que está escrito no Velho Testamento. E depois de Balaão, ele vai falar de Coré, que é um outro personagem que andou do lado de Moisés, nasceu da descendência de Abraão, andou junto com Moisés, saiu do Egito junto com Moisés, mas chegou um determinado momento que ele se opôs a Moisés. Sabe o que isso ensina? Que os falsos mestres, vai chegar um determinado momento que eles vão se levantar contra quem? Não Moisés, mas Moisés é um tipo de Cristo. Moisés representa Cristo. Agora aqui está o antitipo, aqui está agora o verdadeiro, o que o Moisés representava. Então, quando ele se levanta contra Moisés, ele não se levanta contra Moisés, ele se levanta contra Cristo. Então esses falsos mestres aqui, no final, se colocavam contra Cristo. E essa é a minha e a tua luta, essa é a nossa luta. E dentro desse ensinamento aqui, ele vai contradizer os ensinamentos dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pastores. Porque qual que era o ensinamento deles? A graça de Deus me dá o direito de pecar, e eu não vou ser julgado por causa disso. Não vou ser julgado. E o camarada pega lá, hoje, ele pega lá Romanos capítulo 8, versículo 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e torce essa palavra aí. Porque quem está em Cristo Jesus não anda nessa perversão de pecados grosseiros, de pecados de fornicação, de pecados contra Cristo, atacando a pessoa de Cristo, falando contra Cristo, ensinando contra Cristo. E ele vai então trazer mais exemplos do Velho Testamento. Ele vai dizer assim, olha, Deus tendo tirado um povo do Egito, o que ele fez no deserto? Matou no deserto aqueles que não creram. Então o crer em Deus está relacionado com obediência. Aqueles que não entraram pelo caminho da obediência no deserto, foram prostrados no deserto. Então a graça não me dá o direito de viver pecando e anular o juízo de Deus. Tem gente ensinando que a graça anula o juízo de Deus. De maneira nenhuma. Quando nós estudamos soteriologia, que era o objetivo primário dele aqui, nós aprendemos que nós somos salvos. E nessa nossa salvação, o juízo de Deus não foi anulado. Deus não anula o juízo dele para salvar ninguém. Pelo contrário, ele transfere o juízo para uma outra pessoa que pagou o preço no lugar do pecador, que foi Cristo. Então Deus não anula o juízo. Deus, pelo contrário, ele vai lá e fixa o juízo e diz, o meu juízo não é anulado, ou a minha palavra é colocada em prática. O castigo do pecador exige o castigo do pecado. O pecado tem que ser castigado, a dívida tem que ser paga. Eu não faço vista grossa para dívida nenhuma. Então a tua dívida foi colocada em Cristo. Cristo pagou o preço. E agora nós temos a obrigação de pegar essa graça aí e andar com todo cuidado com essa graça e jamais fazer agravo ao Espírito da graça, conforme está escrito lá no livro de Hebreus. Eu não posso agravar a graça, eu não posso pisar no Espírito da graça, eu não posso pegar o Novo Testamento e pisar no Novo Testamento e manchar o Novo Testamento e pisar no sangue de Cristo e blasfemar contra o sangue de Cristo e anular o sangue de Cristo e anular o sacrifício de Cristo. Eu não posso fazer nada disso. Eu tenho que pegar essas regras de fé e colocar em prática e jamais abandoná-las. E ele vai dizer, olhe para Sodoma e Gomorra,
andaram em perversão e receberam o justo juízo de Deus. Olha para os que saíram do Egito, aqueles que não quiseram se adequar à doutrina de Deus, pereceram no deserto, foram sepultados no deserto. Olha para o amor de Deus, mas também olhe para a severidade de Deus. Porque com Deus não se brinca. Aquilo que o homem plantar, isso ele ceifará. Quem planta na carne, colhe coisa da carne. Quem planta no Espírito, vai colher coisas do Espírito. Não ande com falta de temor diante de Deus. E depois de tudo isso, ele vai pegar então a tradição judaica. Ele vai citar aqui no texto aqui uma tradição. Ele vai citar Enoque. Você procura no Velho Testamento, você não encontra nada de Enoque. Pelo menos nos livros que chegaram a nós. Mas dentro da tradição judaica, tem os livros que os teólogos chamam de apócrifos. E dentro desses livros aqui, Judas era conhecedor. Olha, Judas era um bom conhecedor do Velho Testamento e era um bom conhecedor da literatura da época. E o camarada pentecostal fala que não precisa conhecer nada. Não precisa estudar, não precisa queimar a pestana, não precisa estar pesquisando, não precisa nada disso. Olha, Deus falou lá que a gente não precisa se preocupar com nada, vai chegar na hora, Deus vai dar a palavra. Mas esse versículo que Deus fala que vai dar a palavra, não é para pregar no púlpito, é para responder diante das autoridades que prenderam os discípulos. Vai chegar um dia que vão prender vocês, aí pastor João, você não precisa, esquece 50 vezes que você leu a Bíblia, esquece isso daí não vai servir. O que vai servir vai ser o ensino, olha, a sabedoria e a palavra que vai ser colocada na tua boca na hora. E quer saber de uma coisa? Muitos deles andaram por esse caminho e estão pensando que ao falar dentro do que o Espírito Santo mandava, eles eram livres da prisão. Não, pelo contrário, muitos deles foram mortos, foram assassinados. Por quê? Porque era essa a vontade de Deus para com eles. E os camaradas pegam esse texto aí e falam que eu não preciso ler, eu não preciso estudar. Mas Judas aqui era um conhecedor da tradição judaica. E aí você pode me falar, mas Deus, olha, Jesus mesmo falou contra os fariseus. O pastor Pedrosa pregou aqui o texto inteiro, Jesus falando contra os fariseus. Mas Jesus estava falando contra os fariseus, ele não estava falando contra a tradição. Você tem que colocar bem as coisas no devido lugar. A tradição tem o lugar dela, a história da igreja tem o lugar dela. Sabe qual que é o erro? Pegar a tradição e colocar sendo igual às Escrituras, ou pior, acima das Escrituras. É isso que os fariseus faziam. Os fariseus pegavam a tradição, que Jesus falou que não tinha erro nenhum, mas eles colocavam acima das Escrituras. Aí está errado. Também colocar a tradição igual às Escrituras, não. As Escrituras é única. Eu posso estudar tudo que me vier às mãos, mas não posso colocar esses escritos secundários no patamar das Escrituras. As Escrituras é a autoridade suprema sobre esses escritos. Tem gente que anula a tradição, não pode anular a tradição, é outro erro. Olha, a igreja tem um certo acordo. A igreja tem uma tradição, a igreja que tem uma tradição. E vem um garoto novo, estudou seminário. Não, rapaz, vocês aqui são tudo ultrapassados. Vocês são tudo gagá, tudo velhinho de cabelo branco. Vamos mudar tudo isso daí. É errado. Você tem que pegar a tradição e conservar a tradição. Tudo que é bom, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, nomeie entre vós, fale entre vós, seja ensinamento entre vós. Não vá anulando o que os antigos fizeram no passado. Não, calma lá. Tem coisa que pode ser adequada agora, tem coisa que foi ultrapassada, sim. Tem coisa que pode ser adequada, mas vai com cuidado. Não vá buscando muitas invenções, como escreveu o sábio Salomão. Deus fez o homem perfeito, mas eis que eles buscaram muitas invenções. Começaram a inventar coisas da cabeça.
inventa um novo culto, inventa uma nova doutrina, e agora vem um escrito, vem um camarada que foi no monte, teve uma visão com um anjo, e colocou um novo evangelho na mão dele, e semeou por aí, e cresceu uma seita imensa. Tudo isso baseado em tradições colocadas de maneira errada, mas a tradição tem o lugar dela. E Judas se baseia nisso daí. E Judas também vai dizer que dentro desses ensinamentos, esses homens eram orgulhosos. Sabe que no meio pentecostal, nós temos um ensinamento sobre expulsão de demônios, luta espiritual, batalha espiritual. Batalha espiritual, e tem uma coisa, para ter heresia igual em batalha espiritual, olha, estou para ver um lugar melhor para ter heresia do que em batalha espiritual. Misericórdia, como tem heresia em batalha espiritual. Camarada vai expulsar demônio e pede lá, arcanjo Gabriel, me dá a espada aí que agora eu vou pegar a espada. Agora estou pegando a espada, o anjo Gabriel está me dando a espada aqui. E você sabe que dentro das escrituras o anjo Gabriel não anda com espada nenhuma? Dentro das escrituras, olha, os anjos eles têm uma hierarquia, cada anjo faz uma coisa pré-determinada por Deus. E Gabriel é mensageiro, Gabriel não é guerreiro. É um dos poucos anjos que a Bíblia dá o nome, e Gabriel não é guerreiro, mas o camarada vai lá, na frente de todo mundo, e pega a espada de Gabriel. E vai lá e dá uma espadada na barriga do camarada. E o camarada parece que fica liberto. Mas vá fazer teatro lá longe, viu? Isso são os artistas de primeira qualidade. Deveria estar lá bom, tem que estar na televisão mesmo, porque é artista. Olha esse tipo de coisa. É artista. E Judas está ensinando aqui que esses camaradas são ignorantes nesse assunto. Sabe por quê? Eles se colocam num patamar de tanto poder, de tanta autoridade, que eles são o rei da cocada preta, eles são o bambambam. Eles fazem e acontece, eles fazem chover, faz trovejar, é os camaradas que falam, olha, esse daí é poderoso. E aí ele começa a partir para a infâmia. E aqui, Judas vai trazer dentro da tradição judaica, ele usando a tradição judaica, ele vai ensinar sobre um anjo, que é muito mais poderoso do que nós, que está num patamar muito mais alto do que nós, que contende com o diabo, mas não lança nenhuma palavra de maldição contra o diabo, ou seja, que se mantém num local, num patamar de respeito ao próprio Satanás, não adorando e não tendo medo dele, mas não lançando nenhuma maldição contra ele, porque ele sabe muito bem da onde que ele veio e o que ele era no passado. Então ele vai até Deus e fala, o Senhor Deus te repreenda. Deus é que te repreenda, não eu não lanço maldição. O poder de expulsar demônios está no nome de Jesus, mas está cheio de gente falando, eu vou dar um tapa na cara do diabo. Olha, o diabo é comigo, é no tapa, é no soco, é no chute. Judas está ensinando que isso daqui é ignorância, que o poder e a autoridade está no nome de Jesus, que nós devemos batalhar e enfrentar no nome de Jesus, e não está muito interessado em batalha espiritual, ensinamento sobre batalha espiritual. Tudo que a Bíblia precisa nos ensina está aqui dentro, eu preciso procurar aqui dentro, está me ensinando que eu tenho autoridade no nome de Jesus, que Jesus é autoridade, que Jesus me dá autoridade, que eu recebo do Espírito Santo a autoridade para expulsar demônios, mas não com palavras de maldição, não lançando impropérios contra uma entidade maligna, mas expulsando no nome de Jesus. Não sejamos ignorantes nos assuntos espirituais. E aí, ele vai terminar a carta dizendo assim, versículo 17, mas vós, amados,
lembrai-vos lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos. Aqui agora ele entra no outro ponto, da onde ele se baseia a sua mensagem. A sua mensagem está baseada no Velho Testamento, está baseado na tradição judaica e também está baseado nos ensinos dos apóstolos. Olha, Judas era contemporâneo de todos os apóstolos e contemporâneo de Jesus Cristo. Então ele tinha em si as credenciais de um apóstolo, embora ele não seja apóstolo. Mas ele andou com Cristo, embora no começo ele não acreditasse em Cristo. A família de Cristo não acreditava nele, Judas estava no meio, mas depois, mesmo na incredulidade, ele viu Cristo, ele viu os milagres de Cristo, ele viu Cristo ressuscitado, e ele estava no meio dos 120 discípulos de Jerusalém. Então ele se converte em um determinado momento, a Bíblia não cita, mas ele se converte num determinado momento e permanece firme a Deus, e ele tem as credenciais de um apóstolo, embora ele não seja apóstolo. E agora ele vai citar os apóstolos. Lembra-se de uma coisa: quando ele escreve isso daqui, ele não tinha em mãos os escritos, embora dê a entender que ele tem em mãos alguma coisa de Pedro, porque ele cita Pedro, ele cita lá a carta de Pedro, ele não transcreve ela toda, mas ele cita algo da carta de Pedro. Então ele tem os ensinamentos dos apóstolos, e ele nem imagina que aquilo que ele está escrevendo vai lá na frente se tornar parte do cânon bíblico. Nem passa pela cabeça dele que vai se tornar parte do cânon bíblico, mas se torna parte das escrituras sagradas do Novo Testamento. Embora ele tenha muitas das coisas somente de ouvido, mas ele cita, lembre-se, porque não era difícil para ele citar os apóstolos para eles, porque era uma mensagem corrida, era uma mensagem que todo final de semana era anunciada nas sinagogas, em todo lugar que a igreja primitiva ia. Onde a igreja primitiva se reunia, era ensinado e citado os ensinos dos apóstolos. E nós temos agora por obrigação de aprender e conhecer esses ensinos dos apóstolos. Nós temos que ir lá, vamos lá em livros, vamos consultar, vamos pesquisar, vamos orar, vamos pedir a Deus entendimento lógico, vamos pedir na oração, mas também vamos ler as escrituras para estar compreendendo. As pessoas aqui da igreja primitiva só teve contato com essa carta aqui aqueles que leram, mas não era uma coisa fácil para todo mundo ler. Muitas das vezes uma pessoa lia e o resto da igreja ouvia a leitura daquela carta. E hoje, nós temos o privilégio de ter Bíblia para todo lado. Não tem dificuldade, se não tiver dinheiro, você pega na internet de graça. Você entra na internet, se não quiser internet, pega uma Bíblia gratuita, está cheio de gente doando Bíblia por aí. O que não falta é Bíblia para nós lermos. Precisamos conhecer mais a Deus. Que Deus te abençoe e te guarde, amém?